Boa noite, Roberto. Vamos esperar aí o pessoal já entrando. Boa noite, Benjamin. Rodrigo. Placidina, minha amiga, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? O som tá legal? Boa noite, Mônica. João Kleber já entrou. Nossa live. Obrigado, Marcos, pela resposta. Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Grande amigo Sidney, como vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Manaus? Tudo certo, as coisas estão andando aí. Fé em Deus, já já acaba essa pandemia do coronavírus. Não, uma hora vai ter que acabar esse negócio, não vai ter mais ficar trancado em casa. Pois é, mas faz parte, é um processo, né? É uma situação. É uma situação, mas tem que acabar logo esse negócio aí. Boa noite, Divaldo, Patrícia, Wellington, boa noite, pessoal que está entrando, Juliana, bom te ver. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui, logo que hoje tem um assunto bem interessante para falar. Então, já cumprimentando todo mundo que está aqui na nossa bancada virtual, né? Toda quinta-feira que a gente está fazendo as lives. Então, só lembrando que eu estou no Instagram do CBP Jura aqui fazendo essa live. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação de Direito Militar do CBP Jura. Está rolando a pós online lá, quem quiser participar se inscreve lá. A partir de julho começa uma nova turma. Pós-presencial vai depender aí de quando o coronavírus deixar, né, para a gente começar. Então, assim, hoje eu estou com o meu amigo aqui, professor, também professor do CDP Júri, é bom que vocês vão conhecer, da aula de Direito Constitucional Militar, Dr. João Kleber Vasconcelos, também é juiz federal da Justiça Militar, grande amigo meu, atua lá em Manaus. João Kleber, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo ao circuito das lives de Direito Militar. Muito obrigado, Sidney. Uma satisfação aí estar participando dessas lives e contribuindo um pouquinho para divulgar o direito militar. Então, fico muito feliz, agradecido. Boa noite, Placidinha. Contribuindo um pouco, não, contribuindo muito, vai contribuir demais hoje. Gente, olha só qual que é o assunto que a gente vai tratar hoje. A gente vai dividir o nosso assunto, a gente vai falar de operações militares no direito brasileiro. Nós vamos tratar dividir em três assuntos, três módulos diferentes. Nós vamos falar de destinação das Forças Armadas, vamos falar das formas de emprego das Forças Armadas previstas no nosso ordenamento jurídico, e no final nós vamos falar dos crimes militares derivados, né, dos crimes derivados da atuação das Forças Armadas. Então a gente vai tratar desses três tópicos, vamos tentar conversar aqui com vocês sobre esses três tópicos. E já adentrando no assunto aqui, para a gente não perder muito tempo, vamos começar com destinação das Forças Armadas. Semana passada eu conversei com o Fernando, estava fazendo a live com o Fernando Mello, a gente falou um pouco já de atuação da GLO, e hoje a gente vai aprofundar bastante nesse tema aí. Vamos lá, destinação das Forças Armadas. Como é que começa a história? Artigo 142 da Constituição Federal fala lá que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, o Exército, a Aeronáutica, são instituições nacionais e permanentes e regulares, né? Nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinos. Aí que não vai nos interessar aqui. Defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, também da lei e da ordem. Aí, no parágrafo 1º, diz que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, vamos lá. Defesa da pátria. O que eu vou fazer de início, para a gente poder começar a entender esse negócio? Eu vou definir as três destinações constitucionais que tem ali. Vamos lá, defesa da pátria. Primeiro, Forças Armadas são indispensáveis. É a primeira coisa que a gente já tem que deixar definido. Aí precisa de Forças Armadas. Mas o interessante, o paradoxo, é que, apesar de precisar de Forças Armadas, é o ideal que não a utilize. Então, ela tem que estar sempre preparada, tem que estar organizada, preparada, mas o ideal é que ela não seja utilizada. Então, se a gente está utilizando muitas Forças Armadas, é que alguma coisa não está muito legal no nosso ordenamento. Bom, finalidade principal das Forças Armadas: defesa da pátria. Conceito de pátria, para a gente entender, então, o que é a defesa da tal da pátria. É um conceito emocional, né? Muito ligado à ideia de nação e de Estado. No nosso caso, é o Estado Democrático de Direito.
Estado, para a gente definir, daí a gente já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso, é um povo harmonicamente organizado dentro de um território, autoproclamado e reconhecido como soberano, em que todos são obrigados a obedecer às normas livremente estabelecidas. Essa é a ideia do Estado democrático de direito. Soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, inciso 2. Então, quando eu falo da defesa do Estado democrático de direito, do próprio Estado brasileiro, eu falo de defesa da soberania. E a soberania ela pode ser definida num aspecto externo, né, que é a igualdade e independência entre os Estados, né, quando a gente tem, então, uma guerra ou um conflito armado internacional, mas a gente também tem problemas com a soberania no aspecto interno, né, porque a soberania é o mais alto poder dentro do território. Então, ela não pode ser contrastada por outro poder dentro desse mesmo território. Então, a ideia das Forças Armadas é a defesa dessa garantia da paz. Bom, defesa contra agressões internacionais afeta a terra. Sidney, travou. Eu não sei se foi o meu ou o seu. Eu acho que foi o seu, porque eu vi continuar o pessoal entrando aqui. Então acho que foi o seu que travou. Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo bem. Ah, tá. Deu uma travada, eu não sei se foi o meu ou o teu. Eu continuei a ver o pessoal entrando e via travar a tua imagem. Eu não sei se foi aqui ou foi aí. Ah, então foi comigo. Vamos lá, então. Não sei o que o pessoal pegou assim, mas eu estava falando assim, da ideia, então, da defesa da pátria. Né? Eu estava falando da defesa da pátria nesses dois aspectos da soberania. No aspecto externo, então, as Forças Armadas se preparam para o enfrentamento contra outra nação que atente contra a nossa soberania. E no aspecto interno, também se prepara para a defesa de alguns acontecimentos dentro do país que também afetam a soberania e o território. Essa é a ideia da defesa da pátria. Eu entendo, e aí que começa, eu acho que a nossa definição, para a gente poder entender essa atividade principal das Forças Armadas, que quando a gente fala em defesa da pátria, no aspecto interno, nós também estamos falando daí da defesa dos poderes constitucionais e também da garantia da lei e da ordem. Então, para mim, defesa da garantia dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem, né, a garantia dessas duas situações, ela é uma espécie do gênero defesa da pátria. Então, nós temos a defesa da pátria no aspecto externo e a defesa da pátria no aspecto interno. Então, continua sendo uma atividade principal das Forças Armadas. O constituinte originário entendeu dessa maneira, colocou lá. Então, é o que tem que acontecer. E quando eu falo garantia dos poderes constitucionais, vamos lá. Artigo 2º da Constituição. Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. Tá, o que quer dizer garantia dos poderes constitucionais? É a garantia de existência. A garantia de existência dos poderes constitucionais e de uma convivência harmônica e independente entre esses poderes. É exatamente isso que é a garantia dos poderes constitucionais. Então, se em algum momento, algum desses poderes constitucionais estiver sofrendo alguma agressão que o impeça de ser independente e de exercer as suas funções, aí as Forças Armadas podem ser utilizadas também para a garantia da existência e da continuidade desses poderes. Esse é um ponto. Quando eu falo em garantia da lei e da ordem, e aí um outro ponto, que eu sei que você vai aprofundar bastante essa ideia da garantia da lei e da ordem, a primeira coisa que a gente precisa aqui definir é que o pessoal fala garantia da lei e da ordem como se fosse uma palavra só. Mas são duas coisas diferentes. Garantia da lei é uma coisa, garantia da ordem é outra. Às vezes, a desordem é provocada pela desobediência da lei, e tudo vira uma coisa só. E, normalmente isso acontece, mas elas são coisas diferentes e precisam ser enxergadas de maneira diferente. Então, quando a gente vai definir quais são as atividades que devem ser desempenhadas pelas Forças Armadas, a gente precisa entender muito bem esses conceitos que estão na própria Constituição Federal. Então, em resumo, a finalidade principal das Forças Armadas é a defesa da pátria.
sendo que essa se desdobra em um aspecto externo, contra outros estados, e um aspecto interno, garantindo a existência dos poderes constitucionais e também da lei e da ordem. Fiz a introdução, Gil Kleber. Nosso baile. Passou a bola muito bem redonda e bem arrumada para mim. Cid, você falou ali realmente o conceito essencial, os conceitos essenciais que nos fazem entender sobre o emprego das Forças Armadas. Eu só queria complementar alguns pontos que eu percebo que é uma confusão interpretativa quando se fala de emprego de Força Armada. Então, partindo do que você colocou aqui, veja bem, você trouxe a norma do artigo 142 da Constituição, e a interpretação que você fez foi perfeita, completa, inclusive. Você abordou todos os aspectos que constam no artigo, dissecando cada ponto, cada conceito. Perfeito. Eu vou apenas complementar o que você disse, trazendo uma forma de evitar uma confusão interpretativa. O que é? Só... Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, tá. Eu vi você fazer assim, achei que você não estava ouvindo. É muito comum, quando se estuda as Forças Armadas, a atividade das Forças Armadas, não levar em conta uma interpretação da Constituição em sentido amplo, né? Uma interpretação, aquela que a gente aprende, sistemática ou completa, aquela interpretação maior. Então, eu vou pegar o que você trouxe, a bola que você me passou, e vou dissecar. Então, veja bem, é possível a gente melhorar a compreensão dessa interpretação fazendo umas 5 camadas, 4 camadas, talvez uma 5ª camada. A primeira é essa que você falou, 142. Dali você tira toda a noção de como é o emprego das Forças Armadas. O que são as Forças Armadas, o que é o direito militar. Ok. A partir daí, você ainda nessa primeira camada, você tem que juntar com o artigo 143, que trata do quê? Do serviço militar obrigatório. É um complexo de coisas que vão dar a base da nossa estrutura de Força Armada no Brasil. Aí, veja bem, feito isso, que você acabou de fazer, inclusive você já entrou em aspectos distintivos de GLO, garantia da lei da ordem, o que é, o que não é, nós temos que descer agora uma camada para ver as normas supletivas ou normas exclusivas. O que não é? O artigo 144, ele trata dos órgãos de segurança pública e dá missões específicas e constitucionais àqueles órgãos. Ora, quando você citou que uma das missões no nível interno seria a garantia da lei da ordem e dos poderes constitucionais, você não quis dizer que o 144 está totalmente excluído. Ele está de forma supletiva entrando nesse 142. Ou seja, primeiro o 142, depois do 144. A princípio, forças de segurança pública, órgãos de segurança pública. Né? Supletivamente, Forças Armadas. Então, inverte a lógica. Então, essa é a segunda camada. A terceira camada são normas... Aí, essa agora é interessante, principalmente para quem é concurseiro e para o pessoal do CBPJ que faz a pós-graduação. Normas complementares, além dessas normas, dessas duas que nós tratamos, a principal e a subsidiária, que é supletiva, tem as normas complementares, que são regras sobre relações internacionais, sistema constitucional de crises e de defesa nacional. Na Constituição, nós temos várias normas que tratam sobre, por exemplo, mobilização nacional, não intervenção, por exemplo, os princípios constitucionais, não intervenção, repúdio ao terrorismo, trânsito de tropas estrangeiras no território, precisa de autorização legislativa, faixa de fronteiras. Então, nós temos um complexo de situações que compõem, junto com o 142 e o 144, esse normativo. Essa é a terceira camada. E, por fim não, porque eu ainda digo que tem uma 5ª camada, mas para fechar o ciclo, a 4ª camada é justamente as normas do sistema de garantia, ou seja, a garantia desse sistema de operação das Forças Armadas e Defesa, ela se dá prioritariamente, não exclusivamente, mas pelas normas de justiça militar, do sistema de justiça militar, é onde protege o organismo operacional que são as Forças Armadas. Então você fecha com esses 4 ciclos. Aí eu ainda digo, tem uma camadazinha que tem que ser levada em conta. Considerando que a missão principal é defesa da pátria, considerando que subsidiariamente atua no cenário interno, ou seja, está defendendo a pátria, a soberania, nós temos várias normas de cunho internacional, tratados internacionais que devem, digamos assim, estar sempre presentes quando estudamos emprego de Força Armada, quer seja no território estrangeiro, quer seja no território nacional, enfim, aí daria uma outra live com outros assuntos. Né? Então, essas 5 camadas, eu acredito, Sidney, que são importantíssimas, sob pena de não compreendermos o que você vai falar na terceira parte da nossa live, que é o emprego
a parte dos crimes militares em ligação com operações de garantia da lei da ordem ou de forças armadas em geral. Eu ainda tenho mais algumas coisas nesse ponto. Se você não for passar por ponto, eu poderia até prosseguir logo aqui agora, se você não tiver nenhuma intervenção específica nesse ponto aí. Vai falando aí. Bom, veja bem, então eu falei aqui sobre como se interpreta a Constituição. Primeiro, esse é ponto base. Isso normalmente não é feito. Normalmente se pega o 142 e de forma míope, muitas vezes, faz aquela interpretação e não se olha o entorno normativo. Então isso tem que ser feito, que a gente já delimitou aqui agora. Porém, o tema da nossa live se chama Operações Militares no Direito Brasileiro. E por que esse tema? Por que nós estamos discutindo isso? Porque operações militares, elas são como se fosse um instituto como propriedade, falência, né, ação. Isso aí é conceito de direito civil. No processo você tem ação, processo, você tem vários elementos, né, que são chamados de institutos jurídicos. As operações militares são institutos jurídicos do direito militar. Então, se a gente interpretar dessa forma, a gente vai conseguir lá na frente fazer interpretação muito mais clara do que é constitucional, do que não é constitucional, quais são as características das operações militares, quais são as distinções das operações militares. Por quê? É muito comum se colocar num pacote só garantia da lei da ordem, como se tudo fosse da lei da ordem. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser. Mas tem distinções, porque tem níveis de responsabilidade, diferenciações. Bom, eu fiz apenas... eu chamo a atenção aqui, fiz um pequeno esqueminha, coisa rápida, não vai tomar muito tempo da live, mas eu acho importantíssimo pegar esse conceito de operação militar e dissecar também, né, sempre fazendo o fatiamento para compreender melhor, partindo do todo para o específico. Esse conceito, ele é um conceito ontológico, sociológico, né? Inclusive as Forças Armadas, tem vários amigos aí que estão assistindo a live, com certeza, eles trabalham com um conceito. O que é a operação militar? Né? A operação militar tem um conceito específico no âmbito das missões militares. Porém, para trazermos para o direito militar, nós temos que compreender que o direito militar, ele é formado, e a gente fala isso nas nossas aulas de constitucional do CBPJ, ele é formado por 3 aspectos, basicamente. Não é? A instituição Força Armada tem que existir, o militar como elemento de atuação e a atividade militar, que é a matéria operacional, digamos assim, é o cerne da questão. E as operações militares estão enquadradas aí nesse último ponto, operação militar. O que é operação militar? Vamos lá. Ela pode ser descrita da seguinte forma. Quando uma autoridade militar, uma autoridade qualquer, incluindo uma autoridade militar, pode ser uma autoridade política, o presidente da República, né, ou uma autoridade militar mesmo, um comandante militar de área, por exemplo, por meio de um conjunto de ações empregando forças militares e meios militares, então é o segundo conceito, autoridade, forças e meios militares, em determinado tempo, espaço e finalidade. Então, emprega essa força, esse meio militar, em um espaço, em um tempo, em uma finalidade específica, e é da finalidade que nós vamos tirar os conceitos jurídicos, realiza uma missão militar. Ou seja, normalmente tem um objetivo militar na guerra, mas tem um objetivo de apoio, por exemplo, um objetivo tático, estratégico no âmbito interno, quando for, por exemplo, o GLO. Com essa conceituação, com essa divisão que eu especifiquei para você aqui, a gente vai conseguir, lá na frente, na segunda parte da nossa live, no segundo assunto da nossa live, discorrer sobre as distinções das situações, por exemplo, emprego em GLO, garantia da lei da ordem, emprego na garantia, na segurança da votação e da apuração, por exemplo. Qual é a distinção? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Então, partimos sempre de quê? Desse instituto jurídico chamado Operação Militar. É um instituto de direito militar especial, né? Constitucional. Travamos 4 elementos. A autoridade que autoriza o emprego, forças e meios militares empregados, aplicação em tempo, espaço e finalidade, da qual a gente vai tirar as consequências e limitações jurídicas, e, por fim, a missão concreta. O que vai ser feito, né? Qual é a parte tática? Quais são as tarefas? Se é apoio, se é emprego tático, enfim, vai ter uma ordem de operações, chamada ordem de operações, ou ordem de missão, dependendo do nível, e, a partir daí, nós temos um complexo de elementos para
analisar, aplicar o direito, quer seja o direito constitucional, direito administrativo, direito penal, e aí nós temos aí um mundo para debater sobre isso. Então seria interessante realmente trazer esse tema para não ficar a lacuna do entendimento na segunda parte, quando formos tratar das operações, tá ok? Não, é interessante, eu quero só acrescentar, assim, acho muito importante até essa visão que você trouxe, que é até uma visão diferente, muita gente não faz, porque ela mantém a ideia da coerência sistemática da Constituição, né? Porque você não analisa só o ponto 142, você junta tudo que pode se referir às operações militares e às Forças Armadas que estão dentro da Constituição e que precisam fazer sentido em conjunto. Esse que é a grande questão. Porque se você ficar analisando só um ponto, só um artigo da Constituição, você corre o risco justamente de esquecer que tem mais coisas que falam sobre o assunto e você vai deixar de formar todo o contexto que é necessário para você entender como é que funciona, então, a atuação das Forças Armadas. Além disso, e o que é interessante, aqui é só a título de curiosidade, é que se na segurança pública a gente tem os policiais militares, o Corpo de Bombeiros militares, como auxiliar das Forças Armadas, no sentido de que se tiver uma guerra, eles vão auxiliar, no caso da segurança pública interna é ao contrário, inverte. Então, as Forças Armadas só vão auxiliar na segurança pública se forem chamadas, não estiver dando conta as forças auxiliares, as forças militares estaduais. Veja que o ciclo se fecha, né? Nós temos um como subsidiário do outro, no caso, e no caso da segurança pública, com as Forças Armadas subsidiárias, então, da atividade policial estadual. Então, só para... Com temperamentos que vamos discutir no próximo passo, não é isso? Exatamente, né? A ideia geral é essa, né? Mas, obviamente, que tem mutatis mutandis, tem algumas coisas que a gente precisa aí conversar sobre isso. Mas a ideia geral é essa para você que está estudando aí para fazer concurso, compreender como é que funciona. Porque a gente vai falar muito da ineficácia da atuação das forças estaduais na segurança pública para ter a atuação das Forças Armadas. Então, a gente vai falar isso e vai falar agora na sequência, porque a gente já vai adentrar aqui um pouco no segundo ponto, que é um ponto bem interessante, bem o cerne da nossa questão aqui, que é a forma de emprego das Forças Armadas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lá. Eu falei lá no começo que o artigo 142 da Constituição Federal, ele delegou, né, a norma infraconstitucional regular a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Fez isso, determinou que isso fosse feito através de lei complementar. Então, aí para quem está estudando, isso é norma constitucional de eficácia limitada, né? José Afonso da Silva que adota essa classificação. Então, a Constituição, o que ela fez? Trouxe as linhas gerais e falou, seguinte, legislador ordinário, faz lá através de uma lei complementar e explica como é que você vai utilizar as Forças Armadas. Então, detalha aí. E isso foi feito através da lei complementar 97 de 99, né? Nessa lei complementar 97 de 99, ela traz como atribuição principal, repete o texto da Constituição do 142, né? Defesa da pátria lá, no aspecto externo e interno, como eu já falei. E ela fala também da questão do preparo das Forças Armadas e diz quais são os parâmetros básicos para o preparo das Forças Armadas. Permanente eficiência operacional, está lá no artigo 14, permanência e eficiência operacional singular e nas diferentes modalidades de empregos interdependentes, procura da autonomia nacional crescente, mediante contínua nacionalização de seus meios, nela incluídos pesquisa, desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional, e correta utilização do potencial nacional, mediante mobilização criteriosamente planejada. Essa é a ideia do preparo. Por que eu estou falando do preparo? Porque olha só, gente, a Lei Complementar 97 e 99 diz que as Forças Armadas têm que estar preparadas para atuação em qualquer uma daquelas situações que está no artigo 142. Então, assim, não cabe aquele argumento que fala assim, não, as Forças Armadas não estão preparadas para atuar em GLO. Estão sim. Porque a Lei Complementar 97 e 99 determina que isso seja feito. E o preparo é feito, sim, nas Forças Armadas, para, se precisar, atuar naquelas duas situações lá, que são da defesa defesa da pátria no aspecto interno, que é dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem. É por isso que eu falei do preparo. Então, para mim, aqui, cabe a primeira crítica daquele argumento que as Forças Armadas não se preparam para esse tipo de atuação. Se preparam, sim. O ideal é que não fosse utilizado. Isso aqui eu vou repetir o que eu repeti no começo.
Porque a utilização na prática das Forças Armadas é um sinal de que algo deu errado. Ou algo deu errado no aspecto internacional, porque ele está envolvido numa guerra, ou algo deu errado no aspecto interno. Tá? Porque daí, ou a gente teve um poder constitucional que está sendo ameaçado, não está podendo se exercer de forma efetiva a sua função, ou nós temos um problema de segurança pública ou outros problemas que afetem a harmonia, a convivência harmônica da sociedade, e a gente precisa garantir a aplicação da lei e a manutenção da ordem dentro do Estado. Então, só fechando aqui o parênteses a respeito disso, e já te passando a bola, João Cleber, porque você foi a introdução do que é a Lei 9799 e por que ela existe e de onde ela veio. Perfeito. Já passou a bola, né? Então vou assumir a bola aqui, bater no peito e tentar arredondar, trazendo mais coisas aqui. Você falou, inclusive, agora, eu fui no artigo 15 da lei, que fala do emprego, porque você já tratou do preparo muito bem. O preparo faz parte, é condição sine qua non do emprego. É a organização, preparo e emprego. Então, organização e preparo está contido necessariamente no emprego. PT, né? Saudações. Agora, vamos ver o seguinte. No artigo 15, para quem está acompanhando aí, além daquela repetição da Constituição, ele inclui, inclusive, uma missão aqui. Ele coloca o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem, repetindo a Constituição, e na participação em operações de paz, de responsabilidade do presidente da República, e vai seguindo. Ora, então vejam bem, ele incluiu ali a questão das operações de paz, e alguns podem dizer, mas como se a Constituição não coloca naquelas 3 missões que o Sidney falou: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem? E aí foi onde eu disse, não se interpreta a Constituição somente lendo o artigo 142, né? A gente foi no artigo 4º das relações internacionais, a gente começou a fazer aquelas camadas de interpretação, onde a gente verifica que essa missão é totalmente pertinente e é uma das missões principais, né? Inclusive, vou falar depois sobre a questão de missão principal e missão subsidiária, que aqui a própria lei conceitua também. Então, veja bem, como o Sidney falou, a Lei Complementar 99, como você falou, ela é uma norma, é a norma que regulamenta o que a Constituição diz. Não é? Fica a cargo da lei a regulamentação do preparo, da organização, do emprego. Então, o que essa lei traz é um espelho daquilo que a Constituição permite naqueles 4 camadas de interpretação. Olha bem, nas 4 camadas, incluindo o sistema de justiça militar, ou seja, a questão dos crimes militares que devem proteger as Forças Armadas. Então, essa lei ela vem trazer essa questão. Ok. O que acontece quando a gente vai olhar a lei? Além do artigo 15, no artigo 16, ele diz da seguinte forma: cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil na forma determinada pelo presidente da República. E aí, veja bem, ele no parágrafo único, ele vem estabelecendo mais algumas questões, que eu não vou entrar aqui agora, e depois ele vem com os artigos 16A, 17A, 18A, né, trazendo as atribuições subsidiárias. E veja bem, olha bem como é que ele fala. Artigo 16A, se faz importante ler, né, já que a gente não vai colocar aqui o texto. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como ações subsidiárias, atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestres, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer outro gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de. Então, ele coloca como atribuição subsidiária, geral, né, atribuição subsidiária, essas missões de faixa de fronteira, proteção na faixa de fronteira contra delitos transfronteiriços e ambientais. Detalhe. E aí vem, no 17, ele já traz atribuições subsidiárias da Marinha. No 18, 17A, as do Exército. No 18, da Aeronáutica. Ora, é um microsistema
completo, completo. Por quê? Ele disse que as missões principais estão no artigo 15, que são aquelas que a Constituição diz, inclusive o quê? Participação em operações de paz, né? Porque está no nível de defesa da pátria, é uma coordenação de esforços, né? Soberania e outras questões. E traz as missões subsidiárias gerais e particulares de cada força. Então, vejam bem, quando se faz isso, se cria um microsistema e não dá para dizer, e a gente vai estudar depois a questão do parágrafo 7º do artigo 5º, né? Acho que é o parágrafo 7º, que tem uma ADI 5032, se eu não me engano. Eu acredito que seja. A gente vai estudar essas questões na última parte, né? Então, por isso que é importante nós entendermos que qualquer missão onde aqueles elementos que eu tinha conceituado de operação militar, a responsabilidade, a autoridade com a atribuição, o tempo, espaço e finalidade, emprego de meios e tropas militares, não é isso? Numa missão militar, qualquer que seja a natureza de apoio, não é? A defesa civil, etc., que estaria enquadrada aqui, são atividades militares. E essa interpretação não veio daqui da lei, veio da Constituição. A lei ela vai regulamentar. E muitas vezes se diz, não, mas a lei ela é inconstitucional. Por que inconstitucional? Só porque você pegou o artigo 142, Sidney? Não dá para estudar de forma míope, né? Tem que ter essa integração. Então, assim, eu não sei se você tem algum ponto aí específico nesse momento, mas esse era o primeiro enlace que eu gostaria de falar antes de passar para especificar as atribuições, quais são, para exemplificar, fazer alguma comparação, alguma coisa assim. Seria esse o primeiro ponto a observar. Não sei se você teria um ponto específico aí. Eu só quero acrescentar, assim, o que você falou está perfeito. Perfeito. Só para trazer, assim, ventilar umas ideias. É que a ideia, assim, nós temos atribuições principais, são aquelas três que a gente já falou lá, né? Na verdade, a defesa da pátria, externa e interna. E essas são atividades subsidiárias. Daí, assim, a garantia da lei da ordem, vocês vão perceber que não estão nessas atividades subsidiárias. Elas estão lá como uma missão principal. Agora, gente, para quem está estudando, muito cuidado, pode acontecer de, quando estiver desenvolvendo alguma atividade subsidiária, ela se transformar em garantia da lei e da ordem, porque as forças de segurança, por exemplo, do Estado Federado, não estão conseguindo fazer aquilo, um patrulhamento que deveria ser feito, por exemplo, na fronteira, ou algum problema assim, que precise da atuação do Exército, das Forças Armadas, como garantia da lei e da ordem. Então, pode acontecer. Né? Não é que isso normalmente não acontece, mas eu só estou querendo, assim, ventilar a ideia que nós temos missões principais e missões subsidiárias e bem destacadas dentro da Lei 9799. Da Lei Complementar 9799, ela deixa bem claro isso. O que eu só estou lembrando que pode acontecer de uma missão subsidiária acabar se transformando em garantia da lei e da ordem, virando uma missão principal das Forças Armadas, se a gente tiver, então, alguma agressão de forma muito violenta à normalidade da lei ou da ordem naquela situação em específico. Então, só para fechar o raciocínio para quem está estudando, para deixar a mente aberta, né? Porque às vezes a gente fecha em conceito e acha, não, se isso é missão subsidiária, jamais vai acontecer a garantia da lei e da ordem nessa situação. Pode, é errado, mas pode acontecer, desde que esteja... Pois não, pode terminar. Depois, nesse ponto, eu gostaria só de um detalhe. Não, pode acrescentar. Sabemos que o direito ele precisa trabalhar com a prática e com o entendimento prático, né? Onde os institutos acontecem. Sabemos que nas Forças Armadas, muitas vezes, e até em manuais e em orientações, se trabalha a GLO por ela ser supletiva, aquilo que eu falei no início, 142 principal, 144 norma supletiva, de exclusão e de suplementação. Aí se diz, a GLO é subsidiária. Né? Isso é comum, eu recebo, inclusive, constantemente esse tipo de pergunta. Né? E aí tento explicar. Realmente tem que ter cuidado. Né? Primeiro que a lei complementar, como você falou, ela não diz isso. Ela não fala que é a GLO estrita, aquela do 142. Ela é subsidiária. Não fala isso em lugar nenhum. Porém, ela atua, se você só vai atuar conforme os requisitos dos parágrafos do artigo 15 da lei complementar. Então, é esse o detalhamento. E eu também, quando eu for comparar aqui, eu vou comparar algumas operações rapidamente, eu vou mostrar esses requisitos rapidamente também, porque não dá para ficar analisando cada um deles. Mas, assim, por exemplo, o esgotamento dos órgãos de segurança pública é um dos requisitos. Então, quando aqueles órgãos do 144 se esgotam,
são considerados inexistentes, insuficientes, indisponíveis, sim, começa a aflorar o contexto para a aplicação da GLO. Mas ela é uma atribuição principal e o emprego, o preparo deve ser permanente para essa atribuição. Então, é importante que nas Forças Armadas, muitas vezes a gente ouve a informação, a orientação de que é uma atribuição subsidiária. Por quê? Porque pensa-se, eu vou combater o inimigo externo, vou trabalhar com questões de defesa. E eu esqueço, então, a GLO, quando na verdade... Exatamente. Está muito inserido dentro da ideia do preparo. O preparo também é para isso. Quando a gente fala do preparo, é para as 3 coisas lá. Defesa da pátria, no aspecto externo, interno, defesa dos poderes constitucionais, também na garantia da lei e da ordem, se é necessário. O treinamento é para isso também. Então, não é subsidiário, faz parte do treinamento principal mesmo. Tem que pensar nisso. Se precisar e for chamado, tem que atuar naquilo, tem que estar treinado, preparado para fazer aquilo. Bom, falando de garantia da lei e da ordem, aqui uma outra coisa que eu queria acrescentar é que a gente sempre tem aquela ideia que a garantia da lei e da ordem ela acontece depois que faliu o Estado na defesa da segurança. Ou seja, precisa acontecer o fato, dá tudo errado, para daí chamar as Forças Armadas, porque as forças de segurança estaduais não estão dando conta. Nem sempre é assim. Às vezes, o que acontece? O Estado, de antemão, já sabe que não vai conseguir dar conta da segurança daquela situação específica. Então, olha só, a GLO não precisa que aconteça a desgraça primeiro, para depois vir as Forças Armadas atuar. Às vezes o próprio Estado já percebendo a possibilidade que isso vai acontecer, e os poderes percebendo isso, já incitam o Poder Executivo Federal à utilização das Forças Armadas para aquela situação em específico. Eu falo isso porque eu estou falando, querendo linkar com a ideia das eleições. Né? As eleições, a gente tem operações de garantia da lei e da ordem dentro da eleição, mas sem que aconteça nada de errado na eleição. É antes, é preventivo a ideia. Né? Então, também traz essa questão. O Ministério da Defesa, lá tem no site dele, ele fala de 142 operações de garantia da lei e da ordem, desde 1992. A história começou com a ECO 92. Olha só. A quantidade, a incidência. E vem vindo. Só para vocês terem uma ideia, os únicos 2 anos que não tiveram operação da garantia da lei e da ordem desde 92 foi o ano de 1993 e o ano de 1995. Em todos os demais anos, teve operação da garantia da lei e da ordem. Então, como não dizer que as Forças Armadas também não estão trabalhando nisso agora? Estão. Aliás, estão sendo utilizadas, graças a Deus, eu até vou falar uma coisa, estão sendo utilizadas mais para isso do que no aspecto externo, que eu prefiro que continue usando aqui. Eu prefiro que não usado para nada, né? Mas se for para usar, que seja para isso. Né? Aí tem um ponto importante da gente só pontuar e não se alongar, porque eu acho que também não é o palco agora para analisar esse ponto. É que o fato de estar havendo uma demanda e um emprego maciço em garantia da lei e da ordem, na minha visão, isso não quer dizer que simplesmente reforça. Estou fazendo um contraponto ao que você falou. Não estou negando, mas também estou trazendo uma vertente diferente. Ou seja, é possível, em tese, né, no mundo da vida, o uso político das Forças Armadas. Né? É possível. Inclusive, esse é o histórico de várias fases das Forças Armadas no Brasil, no qual as Forças Armadas se insurgiam realmente em serem utilizadas ali como buscar na captura de escravos, coisas que não eram atividades principais da atividade de defesa da pátria, de soberania, de manutenção da ordem. No entanto, foram empregadas. Então, assim, não quer dizer, simplesmente por A mais B, que por estar sendo empregada, isso vai reforçar a tese de que é uma missão principal. Não. É a missão principal porque a Constituição diz, mas atua supletivamente e deve sempre atuar com reserva, com parcimônia. O emprego ele é realmente quando aqueles requisitos ocorrerem. Indisponibilidade, insuficiência e inexistência dos órgãos de segurança pública, né? Senão a gente vai começar a inverter. Tudo bota a tropa na rua. Aí começa a desvirtuar porque realmente não dá certo. A gente sabe que vários problemas podem acontecer. É só um ponto que seria importante. Não, você tem razão, até porque a gente tem que lembrar que a utilização das Forças Armadas na segurança pública acaba sendo, não deixa de ser, uma capitis diminúcio em relação ao Estado, né? Sim. O Estado perde um pouco
daquilo que detém, né, da sua autoridade dentro do território dele, e em função dessa sua eventual impossibilidade de conter a escalada, principalmente da violência que a gente vê acontecendo aí. Então, por essa razão também, né, até em função da defesa da federação, é que a utilização das Forças Armadas deve ser realmente subsidiária e supletiva, deve se evitar ao máximo, né, se utilizar nesse tipo de situação de garantia da lei e da ordem, né? Mas vem sendo utilizado muito. Apesar de ter que se evitar, vem, como já falei, os números da 142, e só que para acabar a minha fala em relação a esse percentual de utilização, foram 23 em relação à violência urbana, 26 em função de greve da Polícia Militar nos estados, 22 para garantia de votação e apuração, 39 em eventos, em grandes eventos, aí Copa do Mundo, Olimpíadas e as conferências internacionais que a gente teve no Brasil, e outras 32 em demais situações ainda que foram motivadoras de você precisar restabelecer a ordem ou garantir a aplicação da lei em determinada situação. Só para a gente dar os números das operações de garantia da lei e da ordem no Brasil. Lembrando, gente, que esses números estão lá no Ministério, no site do Ministério da Defesa. Para quem quiser, está bem bonitinho lá. Quem está estudando, é importante dar uma lida lá para ver o histórico do que vem acontecendo. João Kleber, você falou que ia falar, dar uns exemplos aí. Traz aí para a gente. Veja bem, antes de eu entrar na questão dos exemplos, né, e comparar os tipos de operações, assim, eu fiz até um quadrinho assim, com 3, 4 tipos de operações para mostrar esse jogo, né, de interpretação. Por quê? Porque a gente iniciou falando da interpretação constitucional, todas aquelas normas que normalmente não são observadas quando se vai entender o que é o emprego das Forças Armadas. Então, eu peguei aquele conceito que eu tinha trazido da operação militar enquanto instituto, né, jurídico do direito militar, dissequei ele, e não fiz ainda o transporte para o mundo jurídico. Ou seja, sim, e daí? O que isso interfere no aspecto jurídico, né? Como isso aí você pode analisar? Então, por exemplo, antes de fazer a distinção das operações, como devemos analisar com a lupa cada tipo de operação, né? A lei está dizendo lá os requisitos, etc. Mas como é que a gente analisa isso? Então, pega lá o conceito de operação militar que eu falei, naqueles 4 pontos. Vamos esquecer não, vamos trabalhar principalmente 3 pontos daqueles, porque seriam a autoridade, a questão de tempo, espaço e finalidade, e a operação em si, o objetivo militar em si, o objetivo de ação. As forças e os meios militares são estruturas administrativas, então são materiais de emprego militar, armamentos e pessoas, os militares, que, digamos assim, as consequências jurídicas disso são estatutárias, regimentais, são questões de licitações, dispensas. Então, eu não vou entrar nesse ponto jurídico, né, nas consequências disso. Agora, por exemplo, autoridade de emprego, né? Toda operação tem que ter uma autoridade que determina o uso da força. Então, veja bem, quando eu for analisar as operações, eu vou ter que pegar esses 3 pontos e dissecar nesses 3 pontos. Eu poderia fazer muito mais especificações, mas é bem interessante para esse momento a gente pensar. A autoridade. A autoridade, ela é aquela que autoriza realmente o emprego e aquela que comandará a operação. Então, são 2 pontos que a gente tem que, né, fazer a interpretação. Qual é a análise jurídica disso? Competências e atribuições. Competência em sentido amplo, não jurisdicional. Competência, né, da autoridade maior. Por que isso é importante? Por exemplo, se for emprego na defesa da pátria, por exemplo, quer seja no território nacional, quer seja no território estrangeiro, a autoridade política ela responde, inclusive, por exemplo, Estatuto de Roma, né? Crimes internacionais, por genocídio e outras situações. Então, a gente tem que pensar primeiro a responsabilidade tanto da autoridade política quanto a responsabilidade do comando, aquele que autoriza, que determina. Então, sempre a gente faz isso. Primeiro, autoridade, competências e atribuições, responsabilidade geral e política. Quem é o autorizante e quem é o comandante, ok? 2, tempo, espaço e finalidade, que eu tinha falado. Como é que a gente analisa agora no direito essas questões? Direito ao uso da força militar, isso no emprego de tropa, principalmente para fins contra outras forças, né, contra outras nações ou contra outros agressores, que podem ser internos, inclusive, você tem que estudar também o direito internacional.
e em várias vertentes, né? O direito ao uso da força, jus ad bellum, enfim. De Haia, Como? direito de Haia, direito de Genebra, vai ter que estudar. Direito de Haia e Genebra, que já é o direito na guerra, né? Nos conflitos. Então, exatamente isso, é o segundo ponto. Disso deriva o direito nos conflitos. Direito, normas internacionais diversas, por isso que eu falei que os tratados constituem uma camada de interpretação que a gente tem que ter. E, além disso, o último ponto dessa reflexão de espaço, tempo e finalidade são as possibilidades e limitações jurídicas do emprego de tropa. Então, toda vez que eu analisar uma operação de GLO, operação de defesa externa, uma operação de garantia da votação e apuração, o emprego como polícia judiciária, um aparato de tropa, por exemplo, tem todas essas questões a serem analisadas, além da autoridade, a tempo, espaço e finalidade, tá? Com essas características. E, por fim, a questão da missão. A missão militar, o objetivo, né, militar, ele pode ser de apoio, como já foi dito, na defesa civil, por exemplo, tático ou estratégico. Né? Normalmente, GLO varia, né? Estratégico tático, principalmente tático no dia a dia que a gente está vendo, emprego de tropa mesmo para conter dissuasão, conter um tumulto, enfim, evitar coisas maiores. Quais são os elementos de análise jurídica que nós temos que fazer em decorrência da missão militar, dependendo do tipo de missão militar? A forma de uso da força, aí já é o escalão mais específico. As regras de engajamento, que são os limites para o uso da força, que advêm, logicamente, daquelas regras que permitem o uso da força. Não é? E aí, a violação específica do direito pelos comandantes nos diversos escalões. A gente, às vezes, pensa, não, tem lá o comandante, o que autoriza a força de forma indevida, pode ser o nível presidente, pode ser ministro da defesa, ou o comandante militar de área, enfim, depende. E tem aquele comandante de tropa, que pode ser, inclusive, um escalão pequeno ali, pode estar numa garantia da votação e da apuração com um sargento comandando um grupo, por exemplo, de infantaria, quer seja, e, de repente, ele vai ser responsabilizado por uma ação. Né? Então, tem que conhecer as limitações também, porque ele está sendo empregado, de alguma forma, com um certo poder de polícia, né? Que isso aí também pode ser discutido mais à frente. Então, esses três elementos geram consequências jurídicas que, quando eu for comparar, não sei se já posso comparar agora ou comparo depois, né? Eu fiz um quadrinho aqui só para a gente citar algumas operações. Então, com essa ótica, por exemplo, eu peguei 4 tipos de operações para que a gente possa aqui discorrer. Garantia da lei e da ordem, garantia da votação e da apuração, que está prevista, inclusive, na lei complementar, dizendo expressamente, mas eu vou comentar outras normas. Emprego na faixa de fronteiras, que eu li aqui agora, e emprego como polícia judiciária militar, por exemplo, sem excluir outras que têm segurança de grandes eventos, segurança de grandes autoridades nacionais e internacionais, ações subsidiárias diversas, né? Eu não vou entrar muito nesse miúdo, porque senão a gente ficaria aqui muito analítico, tá? Bom, vejam bem. Autoridade. Autoridade na garantia da lei e da ordem. Como a Constituição atribui essa missão, a missão principal, tá? É uma missão principal e não é subsidiária, embora seja supletiva, não é, como já comentamos a exaustão aqui, a autoridade política é o presidente da República, né? Porém, será designado ali um comando da operação, que inclusive quando a gente for analisar tempo, espaço e finalidade, a gente vai perceber que a própria lei complementar, ela diz que o comando operacional será do comandante daquela operação, daquela tropa. Por quê? Os órgãos de segurança pública, no caso, passariam ao controle operacional daquele comandante militar das Forças Armadas. Né? Não é que ele é o comandante da tropa, né? Apenas para fins de emprego de tropa, inclusive com as forças que são chamadas de auxiliares. Então, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, que não é objeto do nosso estudo aqui agora, especificamente, até dá para fazer a mesma noção, né, de operação militar e fazer ali a ponte com a segurança pública. Mas não é o objetivo aqui agora, poderíamos fazer também. Então, nesse caso da GLO, observe quem são as autoridades. Agora, na garantia da votação e da apuração, é diferente. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão requisitante. Isso. Como diz o artigo 2º, já permite que, né, os poderes constitucionais requisitem. E detalhe, o presidente da República não pode dizer não vou ceder sob pena de cometer crime de responsabilidade. Isso. Então, não é isso? Se ele não concede, então o TSE, nesse caso, teria a possibilidade de requisitar a tropa. Aí, veja bem,
depende quem vai ser o comandante, o escalão comandante de execução. Porque depende do que, da área que ele pediu, depende de uma série de fatores. Então vejam que difere da garantia da lei e da ordem. Assim como na faixa de fronteiras, não existe uma autoridade política a priori. É a própria lei complementar que diz que na faixa de fronteira, né, aquela que é definida por lei, 150 quilômetros das fronteiras, as forças atuarão de ofício, lógico, sempre com aquela lógica supletiva, porque não é a missão principal, mas poderão sim atuar de ofício, sendo que aí o comandante depende. O comandante dessa operação vai ser, por exemplo, na Amazônia, está fazendo uma patrulha, o comandante de determinado batalhão com determinada área, ou uma brigada, enfim. Isso seria regulado no âmbito de cada força. Por exemplo, estou dando exemplo do Exército, a Marinha, respectivamente, né, na Aeronáutica. E, por fim, para comparar no nível de autoridade, Polícia Judiciária Militar. Quem é a autoridade política? Também não existe. É o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, que diz, por lei, né, que o encarregado, a autoridade policial, que é o comandante de organização militar, enfim, ou a autoridade delegada, ele irá deflagrar a operação, mediante o que? A necessidade. Então, vejam bem que eu fiz ali um comparativo só no item autoridade, mas ainda tem para falar de tempo, espaço, finalidade, e ainda da missão militar. Então, se eu puder já falar agora, eu falo. Se você quiser comentar alguma coisa que eu falei, seria importante. Deixa eu só agregar um ponto, que principalmente para quem está estudando para concurso, e para o concurso do MP isso é muito importante, inclusive, né? Porque a gente está tratando de falar, quando o João Kleber traz essa explanação, a gente está aprofundando a ideia da responsabilização quando algo dá errado. Quem está estudando para promotor é bem isso. Então, quando ele falou de regras de engajamento, são um troço extremamente importante para quem está estudando aí. Regra de engajamento é aquilo que é passado para o militar, aquele que efetivamente vai lá, subir o morro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro aconteceu bastante. Ele tem uma série de regras que são pré-estabelecidas de como ele deve atuar diante de determinada situação, quando ele tiver aqui uma garantia da lei e da ordem. Se ele desrespeitar essas regras de engajamento, é que ele será responsabilizado, então, pela atuação indevida, que daí vai entrar no terceiro ponto que a gente vai tratar dos crimes militares aqui. Então, a importância de você definir essa estrutura de autoridade e de elementos que delimitam a atuação para você saber quem que tem que responsabilizar quando algo dá errado. Tá? Então, só fechando o raciocínio do João, a importância de você definir as autoridades, delegante, delegada, e as regras de engajamento para você entender qual que é a responsabilidade de cada um dentro de determinada ação que fica dentro de uma GLO. Continua aí. Excelente. E ainda vou puxar esta aqui. Você falou, então, esse nível de autoridade, que é um daqueles 3 elementos que a gente estuda, ele define as regras de engajamento. Exatamente. O nível executor, né? E aí tem vários níveis de execução, tem o comandante de operações, da atividade operacional, e tem os níveis de execução, os vários comandos. Eles se submetem, né, digamos assim, às regras de engajamento. E aí eu vou falar do item 3, na objetivo e missão militar. Então, indo agora para o item 2, que é coordenação e limitação em tempo, espaço e finalidade, vejam bem, rápido comparativo. Garantia da lei e da ordem. Qual o objetivo? Qual é a finalidade? Garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Observe que essa é a missão da segurança pública, não é? Em sentido amplo. É a mesma missão. Qual é a missão da garantia da votação e da apuração? Já está dizendo o nome. Garantir a votação e a apuração, os pleitos eleitorais. Qual é a missão, a finalidade na faixa de fronteira? Combater ilícitos transfronteiriços, né? Aqueles que ocorrem ali de tráfico, etc., e ambientais. Também existe o combate aos crimes ambientais. E a Polícia Judiciária é prevenir e investigar os crimes militares. Então, vejam bem que nos 4 tipos são 4 finalidades diferentes, com várias regulamentações diferentes. Né? E a questão do tempo e espaço, como é que acontece? GLO, tempo e espaço definido e delimitado, o mínimo possível. Foi aquilo que nós comentamos anteriormente. Né? Já na garantia da votação e apuração, são as zonas eleitorais definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Na faixa de fronteira, é uma atividade na faixa de fronteira, dependendo da área de atuação daquela unidade militar. Então, vejam bem que é em toda a faixa de fronteira do Brasil, sendo que tem os escalões, né, de cada força armada,
conforme suas atuações normais. E, por fim, a Polícia Judiciária Militar em todo o território nacional também, onde ocorrer o ilícito. Porém, lembrem-se, crimes militares ocorrem, inclusive, fora do território nacional. Então, a Polícia Judiciária Militar, ela tem atuação também, logicamente, observados os tratados e outras situações, no navio, no estrangeiro, né? E aí a gente entraria agora no CPPM, eu não vou entrar nesse detalhe. Agora, tem extraterritorialidade incondicionada, inclusive. Incondicionada, perfeito, perfeito. Ainda sobre essa análise, não é? A questão da GLO, esgotamento, que a gente acabou de falar também, dos órgãos de segurança pública. Isso é um requisito que tem que ser observado. Indisponibilidade, insuficiência ou inexistência. Né? Já na garantia da votação, é desnecessário isso, embora normalmente o TSE, pelos seus estudos, com base nos juízes eleitorais, eles demandam de acordo com a necessidade. Eles veem que o local tem risco de comprometimento da ordem, aí faz o quê? Mantém a polícia e puxa a Força Armada para atuar de forma supletiva. Faixa de fronteira, atua em coordenação. Não há necessidade de esgotamento dos órgãos policiais. E na Polícia Judiciária também é coordenação. Ocorre um crime, tem que fazer uma operação em um bairro, em uma comunidade, em algum local, faz-se a coordenação natural com a polícia da área, normalmente. Portanto, observem a diferença desses 4 elementos. E, por fim, ainda sobre essa limitação, controle operacional. Eu já falei que o controle operacional em garantia da lei e da ordem fica a cargo do comandante militar das Forças Armadas. No âmbito da garantia da votação e da apuração, não há isso. Cada um atua no seu esquadrão, no seu quadrante, né? Na sua esfera de atribuição. Polícia Militar, Polícia Civil, Força Armada normalmente atua em sessões eleitorais, tem uma divisão, né, para poder cumprir determinadas missões. E faixa de fronteiras também não há controle operacional, porque cada órgão continua atuando normalmente, as Forças Armadas atuam supletivamente nesse patrulhamento, e a Polícia Judiciária, da mesma forma, não há controle operacional. Portanto, vejam que tempo, espaço e finalidade delimitam as consequências jurídicas, que vão reverberar agora no último elemento de análise, que é o quê? A missão militar, que o Sidney comentou agora, né, Sidney? Sobre regras de engajamento. Ali sim é onde o escalão de execução, observadas aquelas características que acabamos de estudar, ele vai, vou cumprir determinadas regras de engajamento. Sendo que eu também, comandante, né, operacional, tenho poderes. Eu tenho poderes de polícia normalmente. GLO, normalmente, o poder de polícia da Polícia Militar naquele espaço, naquele tempo, é dele também. Né? É daquele grupo, daquela patrulha, por exemplo, que passa em determinada área. Já na garantia da votação e da apuração, normalmente não é. A garantia da votação e da apuração, os juízes eleitorais têm poder de polícia eleitoral, inclusive é uma situação diferente. O judiciário atua como se fosse, né, um órgão misto administrativo e jurisdicional. E determina para que o comandante da tropa cumpra determinadas missões. Aí tem o lado operacional e tem o lado jurídico. É um detalhe importante que eu até fiz um artigo e não publiquei. Esse artigo tem que publicar. Ele tem que ter cuidado. O juiz eleitoral, ele requisita a missão. Ele precisa uma segurança em determinado local, em determinada seção, em determinada zona, enfim. Já o comandante específico, pode ser um tenente, um capitão, um sargento, depende do grau, ele vai cumprir da forma que a doutrina militar diz. Se ele usa 2 ou 3 soldados, o juiz não pode dizer, coloca um soldado naquela esquina, outro soldado naquela esquina e outro lá. Não, quem comanda é o militar. Por isso que nós falamos de regra de engajamento. Porque senão o juiz eleitoral chegaria e diria assim, olha, eu quero assim. E aí a responsabilidade seria de quem? É do juiz? É do comandante? Vejam bem como é que é o direito militar. Passando para a faixa de fronteiras, é a mesma situação. Né? A missão é tática, a missão geral, o poder de polícia geral, mas geral naquela faixa de fronteira para combater delitos transfronteiriços ambientais. E a mesma coisa na Polícia Judiciária Militar para investigar e reprimir crimes. Então, se precisar entrar, revistar pessoas, porque há uma fundada suspeita, pode ser revistado. Agora, é uma missão que tem que tomar cuidado, porque realmente, imagina um encarregado de inquérito sumir um armamento de uma unidade e ele simplesmente sai fazendo operação de forma indefinida. Não é isso. Não é? Ou o comandante... Não, acontece. Mas assim, tem que ser algo, é uma ordem de operação. Ele tem que fazer uma operação com planejamento. Então eu acredito, Sidney, que com essa análise do que é a operação militar,
o seu conceito, o seu instituto, operação militar, trazendo suas consequências, faseando ali autoridade,